A luxúria sexual é tão sedutora que faz o caminho para o inferno parecer o céu e o caminho para o céu parecer o inferno, de tão desafiadora que é. E nesse vídeo, cara, eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como foi a minha conversão. Consequentemente, eu vou abordar outros assuntos que orbitam, né, que rodeiam o assunto principal, que é a minha conversão. Então eu vou contar para vocês, dar alguns relatos aqui, falar algumas experiências que eu passei, algumas vivências que eu passei, como que foi. Vou contar para vocês um pouco da minha juventude, né, a minha adolescência. Mas é isso, né, a minha conversão foi ali na fase da adolescência. Então é sobre isso que vai ser esse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco longo, né? Igual eu falo pra vocês, galera, não tem como se aprofundar, trocar essa experiência, esse conhecimento, essa informação com vocês, sabedoria, em um vídeo curto, né, cara? E eu sempre falo e bato na tecla que um dos fatores determinantes do sucesso de uma pessoa a longo prazo é a renúncia e a paciência. A renúncia e a paciência são duas virtudes que tem que andar lado a lado conosco, né? Principalmente no mundo hoje de pessoas imediatistas que estão buscando a todo momento novidade, dopamina, prazeres momentâneos, né? Então, com certeza, cara, a longo prazo, quem tiver paciência e renúncia, cara, vai ganhar o jogo. E eu não tô falando só sobre dinheiro, tá? Eu tô falando sobre o mais importante também, que é a nossa salvação, que é, no fim das contas, a única coisa que importa pra nós. É a nossa salvação, porque tudo vai ficar aqui. Tudo vai ser destruído aqui. Tudo vai queimar aqui. Tá? Então, o carro, a casa, o celular, os bens materiais no geral que a gente é induzido, né, condicionado a buscar mais e mais e mais, a gente nunca está satisfeito com nada. Então, no fim das contas, tudo vai queimar aqui, vai ficar tudo para trás. E a única coisa que a gente vai levar conosco é o quão bem a gente fez aqui nesse mundo, as nossas virtudes, o quanto a gente serviu as outras pessoas, o quanto de amor universal a gente praticou nesse mundo aqui. No fim das contas, é isso que importa. E é por isso que eu falo também, 100%... Daqui um pouco eu vou levar uma onda nas costas, mas vai ficar bonito assim. Mas enfim, 100% do nosso sofrimento tá ligado aos nossos pecados, cara. E isso fica cada vez mais claro. Isso abre os nossos olhos a partir do momento que a gente entende isso. E que a gente aceita isso, porque isso é uma verdade. Outra coisa também, esse canal aqui, cara, eu vejo da seguinte forma, nós somos mensageiros, né? O nosso papel aqui é levar a verdade para as outras pessoas, né? Levar o evangelho de Jesus Cristo, levar a palavra do Criador, a verdade. Então eu sou só mais um mensageiro da verdade aqui. E a verdade, pessoal, é uma maldição para as pessoas ruins. A verdade sempre vai ser uma maldição para as pessoas ruins. E principalmente aquelas pessoas que não buscam a integridade, né? Fazer o bem. Caramba, essa aí chegou perto. Mas enfim. E eu sou um mensageiro da verdade. O meu compromisso é com a verdade, doa quem doer. E claro, se for necessário, eu vou me corrigir no meio do caminho. Se assim for necessário. E com certeza vai ser, porque eu erro, eu sou um ser humano, sou só mais um homem buscando a verdade, né? Buscando o Criador, porque o Criador é a verdade é o Criador. A verdade é Deus. E a partir do momento que a gente nega a verdade, a gente está negando o Criador, tá? Então eu sou um mensageiro da verdade, estou aqui para abrir meu coração, para compartilhar as minhas experiências, né? O meu conhecimento, trocar essa informação, né? Essa sabedoria com vocês. Eu leio o comentário de todo mundo, cara. Podem ver nos meus vídeos, a gente se manda ali, se troca texto, né? Eu dedico ali o meu tempo, eu paro o meu tempo para responder os comentários de vocês. Eu me dedico ali fielmente a responder e ser verdadeiro, transparente com vocês nos comentários, tá? Então, agradecer também o feedback de vocês. É extremamente importante para mim. Os comentários de vocês, o feedback, as mensagens que eu recebo. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui para vocês me mandarem mensagem, trocar uma ideia lá. Enfim, independente do que, tá? Eu tô aberto a trocar mensagem, a trocar... enfim, a trocar um papo com vocês, tá? Então vou deixar meu Instagram aqui e também respondo os comentários aqui nos vídeos, ok? Mas vamos lá, vamos pro que importa, tá? Um assunto vai entrando no outro, né? Um assunto permeia, uma coisa tá ligada na outra, né? Esse é o mundo que a gente vive. Agora eu levei um pouco de água nas costas aqui. Mas o mundo é assim, né? Uma coisa tá ligada na outra, né? Tá tudo ligado, pessoal, tudo ligado. Isso é impressionante, né? Então por isso que não tem como gravar um vídeo curto, cara. Porque eu estaria sendo raso. E eu não quero ser mais uma pessoa rasa, tá? Por muito tempo eu fui uma pessoa rasa. E não é mais isso que eu busco, beleza?
Então, é com essas pessoas que eu quero me conectar aqui no meu canal, com pessoas profundas, com pessoas que estão buscando a verdade de fato, com pessoas que não são dopaminérgicas, né? Ou que estão lutando contra isso, porque eu também erro, eu tenho os meus defeitos, né? Eu também luto contra as redes sociais, contra esse mal que nos rodeia no mundo, né? Como eu disse, uma coisa tá ligada na outra, né? Mas enfim, como que começou a minha conversão, pessoal? Eu vou chegar lá, ok? Mas para vocês entenderem, basicamente, né, o contexto da história. Como é que foi minha adolescência, a minha infância. Eu não cresci em um lar cristão, né? A maioria das pessoas, né, ou são evangélicas, ou são católicas, enfim. As pessoas têm suas religiões, né? Não só têm as suas religiões, como também são pessoas positivistas, né? E algumas pessoas que não têm religião, ou que não acreditam em nada, né? Ateus, né? A maioria dessas pessoas são positivistas também. A maioria delas, positivistas, o que seria positivistas, né? Pessoas que acreditam no governo, pessoas que acreditam que um ser humano... Caramba, essa aí também chegou perto. Pessoas que acreditam que algum ser humano, né? Que algum governador ou um presidente vai salvar a vida delas. Então, essas são as pessoas positivistas, né? Que acreditam no governo, que acreditam no que é ensinado nas escolas, na nossa cultura, o que é ensinado, né, pelos nossos superiores, né, por essa hierarquia que a gente vive, né, nessa pirâmide que a gente vive. Então, é isso. Isso seriam pessoas positivistas, né, que acreditam na salvação vindo de outro homem. E a salvação só vem através do Criador, só vem através de Jesus Cristo. Essa é a verdade, ok? E olha que contradição. Eu cresci em um lar de umbandistas. A minha família praticava, né? Hoje em dia eles não são mais praticantes, né? Foi na época foi na minha infância. Então, durante a minha infância mesmo, eles pararam de praticar e depois eles só seguiram, né? Sendo positivistas, né? As pessoas que acreditam na escola, na educação formal, no presidente, que o voto deles vai fazer alguma diferença, enfim. Mas recebi uma boa educação, né? Nós somos vítimas de vítimas, claro que muitos padrões, muito da minha realidade não é minha, né? Muito da minha realidade, pessoal, e a de vocês também não é de vocês. Muito da nossa realidade veio através dos nossos pais, da escola, da cultura, do governo, do sistema, de outras pessoas. Então, muito da nossa realidade não é nossa. Muitos dos nossos medos não são nossos. Muitos dos nossos traumas vieram através de outras pessoas. Entende? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Hoje em dia é muito comum as pessoas elas terem medo do julgamento e da crítica. E como que quando elas eram crianças, elas não tinham medo da crítica ou do julgamento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando eu era criança, cara, eu não tinha medo. Eu me jogava no chão. Tem até uma sabedoria popular, né? Na verdade é um ditado popular, que a criança é sincera, né? Isso é muito comum as pessoas falarem, a criança é sincera. Por quê? Porque a criança não tem medo do julgamento. Então, a criança, ela até aprende a mentir, para vocês terem ideia, né? Quando a gente é criança, a gente aprende a mentira. Porque até a gente aprender a mentir, a gente é sincero. A gente não tem medo do julgamento e nem da crítica a ponto de falar a verdade. Doa quem doer, né? Então, às vezes, quando a gente é criança, a gente, às vezes, ali dá a nossa opinião ou fala alguma coisa que deixa as pessoas constrangidas, né? E, enfim, e isso é engraçado, por quê? Porque a gente não tem medo do julgamento, da crítica. A gente está alinhado com a verdade, né? Claro que nós somos maus por natureza. Então, isso sim, todos nós somos maus por natureza, pecaminosos por natureza. É por isso que a gente deve buscar a integridade, né? A gente nunca vai conseguir ser 100% bom, mas talvez podemos ser 100% íntegros, né? Porque já é da nossa natureza a malignidade, né? A maldade. Mas enfim, então eu cresci em um lar de umbandistas. Durante a minha infância mesmo eles pararam de praticar, mas recebi uma boa educação. Meus pais nunca me deixaram faltar nada. E claro, eu aprendi, pessoal, muito com o mundo, né? Nós somos vítimas de vítimas, né? Então não dá pra culpar os nossos pais, porque a gente também não sabe como é que foi a infância deles, a gente não sabe como é que foi a criação deles, mas a gente sabe que eles também tiveram a cabeça moldada, condicionada por esse mundo, por esse sistema, pela mesma escola, né? Pelos mesmos professores que aprenderam com outros professores, que aprenderam com outros professores e assim por diante. Mas enfim, onde eu quero chegar, pessoal?
Eu tive uma adolescência, pessoal, e uma juventude, eu ainda sou jovem, né? Mas eu tive um passado muito promíscuo. Por quê? Porque eu não tinha discernimento e nem conhecimento da verdade. Eu não recebi instrução, né? Não tinha ninguém lá para me instruir ou para me mostrar a verdade. Então eu conhecia a verdade sozinho. Mas eu vou chegar lá nesse ponto também. Então eu tive um passado muito promíscuo, assim como a maioria das pessoas. E olha que engraçado, né? Muitas pessoas são católicas, outras pessoas são evangélicas, e mesmo assim essas pessoas seguiram o mesmo caminho que eu segui, a depravação, a libertinagem. E por que eu falo tanto e eu bato tanto na tecla da questão sexual, né? Do pecado sexual? Porque o pecado sexual, pessoal, é uma das formas mais fáceis e é uma das formas em que o mal, ele corrompe muitas pessoas. Então o mal, ele corrompe muitas pessoas através do pecado sexual. E é por isso que eu bato tanto na tecla aqui. Ele consegue, pessoal, corromper muitas pessoas em grande escala, entende? Mas enfim, para mim não perder o fio da meada aí, né? Então eu cresci no mesmo ambiente que a maioria das pessoas. Mesmo pessoas católicas ou evangélicas, né? Pessoas que têm uma religião, né? A religião, ela foi criada pelo homem, então já tá errado daí, beleza? Mas enfim, assunto para outro vídeo. Então essas mesmas pessoas evangélicas, católicas ou de outras religiões, a maioria delas seguiram o mesmo caminho que o meu, que foi o caminho da promiscuidade, o caminho da libertinagem, o caminho da perversão sexual, da depravação sexual, né? Então eu cresci nesse tipo de ambiente. Eu achava normal o adultério, eu achava normal a promiscuidade, né? Pô, relações casuais, enfim. Só que uma mentira vai levando a outra, né? Então eu acreditava em muitas heresias, né? Em muitas mentiras. Então eu cresci nesse tipo de ambiente, né? E hoje eu consigo enxergar o problema disso e onde isso me levou. Então, assim como a maioria dos homens e das mulheres, né? Da minha época de escola, da minha infância, também seguiram o mesmo caminho, né? Então, pessoal, eu achava normal, eu não tive instrução, né? Eu não tive um direcionamento. Então, pô, na época da escola, por exemplo, como que era na época da escola, né? O que eu aprendi? O homem, ali na sua adolescência, nesse mundo em que a gente vive, ele aprende o quê? Que a gente tem que perder a nossa virgindade, independente de como, né? E a mulher, pelo menos na minha época, era o seguinte, perde a virgindade pelo menos com um cara que tu gosta, né? Sem falar que na escola nós aprendemos métodos contraceptivos. E eu gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre a questão da castidade, sobre a questão das relações casuais. Pessoal, o sexo, a relação sexual é o casamento, pessoal. E eu te pergunto, com quantas pessoas tu já casou no decorrer da tua vida? Eu gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre a questão ali, o sexo ele é um pacto de sangue, né? Em todo ato sexual há uma troca sanguínea. O sexo é um pacto de sangue. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque eu já gravei um vídeo sobre isso, mas enfim. Então, era basicamente assim na minha época da escola, né? E eu também achava que era normal o adultério, eu achava normal a promiscuidade, tu se relacionar, beijar na boca de várias pessoas, principalmente pro homem, né? É assim que é ensinado pro homem. Quanto mais mulheres tu se relacionar, mais admirável tu vai ser. Enfim, quanto mais mulheres tu tiver relações, quanto mais mulheres tu ficar, mais foda tu vai ser. Perdão o palavrão, mas é basicamente isso, cara. Então foi isso que eu aprendi. Assim como a maioria dos outros homens também. Igual eu disse pra vocês, pessoal. Olha que hipocrisia. Olha que contradição. Evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões, né? E por muito tempo na minha vida, eu era ateu, né? Eu era ateu, mas eu não sabia. Eu só falava que eu acreditava em Deus, né? Só por um medo, sei lá. Mas foi basicamente isso, pessoal. A minha infância foi assim. Depois que eu fui crescendo, né? Depois, conforme foi passando a minha adolescência, aí eu comecei a frequentar festa, assim como todos os jovens, né? Dá pra contar nos dedos, pessoal. A maioria dos jovens essa é a mesma jornada, é o mesmo padrão. Perde a virgindade, aí começa a ter relações casuais, vai pra festa. Eu comecei a ir pra festa muito novo, né? Inclusive, hoje em dia tem festas para pessoas novas, né? Na minha época, lá na minha cidade, tinha uma festa que era para pessoas de 12 a 16 anos. Cara, olha isso! De 12 a 16 anos já tinha festa para essas pessoas. Aí, é claro, pessoal, eu ia nessas festas.
E já nessas festas eu tinha contato com álcool. Dentro dessas festas era proibido bebida alcoólica, claro, mas a galera bebia lá na frente antes de entrar pra festa, entendeu? Galera, o mundo, cara, o mundo jaz no maligno, né? Então é loucura, pessoal. E aí já começa a introduzir esse jovem para essa perversidade, para essa depravação, para o mundo das festas, para o mundo das drogas e, consequentemente, para a depravação sexual, para a promiscuidade. E então eu comecei a ir para festas, né? E sempre buscando preencher um vazio, cara, e eu nunca conseguia preencher esse vazio, eu nunca estava satisfeito, eu me relacionava com algumas mulheres, e eu sempre me arrependia, né, eu ia lá, fazia o ato, depois vinha aquela amargura, aquele arrependimento, aquela energia negativa, eu me sentia mal, eu me arrependia de ter me relacionado com aquela pessoa, e eu não sabia o porquê, eu não conhecia a verdade, né, mas enfim, a minha adolescência foi basicamente assim, pessoal. E aí depois eu conheci a Bíblia através do Super Xandão, que é um streamer aí do YouTube, Twitch, enfim, vocês devem conhecer ele. E ele foi uma das pessoas, cara, eu devo muito a ele por conta disso. E aí eu comecei a me interessar pela Bíblia, eu também já estava começando a consumir alguns conteúdos relacionados ao cristianismo, né? Ao Criador, a Deus. Eu comecei a me deparar também com a verdade. E como eu disse para vocês, pessoal, a verdade sempre vai ser uma maldição para as pessoas ruins. E eu era ruim naquele momento. Na verdade, eu não estava buscando a integridade, eu não estava buscando a verdade naquele momento. E é muito louco, pessoal, porque é como se eu tivesse um chamado dentro de mim. E isso existe, né? O joio e o trigo. No fim dos tempos, o joio vai ser separado do trigo. O joio vai queimar, a palha vai queimar, que é o quê? Que são as pessoas depravadas, que são as pessoas que negam a verdade, que são as pessoas que negam a Cristo, que são as pessoas que não vivem para a palavra, que são as pessoas que conhecem a verdade e mesmo assim escolhem fazer o errado. E muito tempo da minha vida, pessoal, eu vivi no errado e algo me chamava para a verdade, uma força, sabe? Por isso que eu me sentia mal, eu pecava, eu me sentia mal. E muito tempo da minha vida, igual eu falei para vocês, eu vivi na promiscuidade, assim como a maioria dos jovens, assim como a maioria dos outros homens e mulheres também. É muito louco, cara. Quando tu enxerga o mundo, cara, com outras lentes, né? Depois que tu conhece a palavra, é assustador, cara. E é triste um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, é libertador, né? Porque a verdade, ela te liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não quero falar naquele tom de pátria, família, não, sem hipocrisia, pelo amor de Deus. A verdade, ela é libertadora. E eu fui escravo por muito tempo, né? Eu ainda sou, eu tô lutando contra isso, né? Eu tô lutando contra tudo, né? Contra os meus pecados, enfim. Mas tô muito melhor do que antigamente, isso eu posso dizer para vocês. Igual eu falei para vocês, 100% do nosso sofrimento está ligado aos nossos pecados. Então eu tive essa adolescência ali de promiscuidade, festas, álcool, né, relações casuais. Eu vivia no automático, né? Final de semana era festa, aí sexta eu ficava com uma mulher diferente, sábado com outra mulher diferente, aí, enfim, era assim, a minha vida era assim. Assim como a maioria dos jovens, igual eu falei pra vocês. E é o que é nos ensinado. É isso que é nos ensinado, né? Não tinha ninguém para me instruir, para me mostrar a verdade, mas tinha... Caramba, essa veio bem perto. Mas tinha essa força, esse chamado intrínseco dentro de mim, que me levou até a verdade, né, pessoal? Mas enfim. E claro, depois que eu conheci a verdade, eu tive que fazer a minha escolha, né? E eu escolhi seguir a Cristo, eu escolhi seguir a palavra de Deus, eu escolhi ler a Bíblia, eu escolhi seguir o Criador, seguir a sua palavra, né? E é difícil, não é fácil. Eu erro, eu tenho os meus defeitos, né? Eu cometo os meus pecados, enfim, e tudo aquilo, né? Mas foi basicamente isso, pessoal. E aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me interessar por esses conteúdos, né? Por esses vídeos. No meio desse processo também eu tive que me afastar de muitos falsos amigos, de familiares também, pessoal, porque até através da minha família eu tinha maus exemplos, né? Por exemplo, eu cresci sem pai, né? Então eu não tive pai. Dentro da minha família mesmo, eu tinha contato com adultério, com promiscuidade. Então para mim isso era normal. Não só para mim, como os meus amigos também, as pessoas, os adolescentes da minha escola, pessoal, todo mundo, o mundo tá indo para essa direção.
Dá para contar nos dedos pessoas, não consigo lembrar agora de pessoas da minha escola que tinham a visão de mundo que eu tenho hoje. Então a maioria das pessoas se corrompeu também, viveram, cometeram pecados. E hoje eu olho para trás e eu vejo quantos erros eu cometi. E só me resta hoje o quê? Angústia, arrependimento, dor, sofrimento por ter cometido esses erros, esses pecados, sem saber o que eu estava fazendo, né? Mas claro, eu não tinha discernimento, eu não conhecia a verdade. Isso tem o seu peso também, né? Uma coisa é tu pecar, cometer erros, sem conhecer a verdade. Outra coisa é tu conhecer a verdade e mesmo assim tu escolher errar. E mesmo assim tu escolher pecar. E cara, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, cara. E eu quero ser uma mola propulsora contra o mal no mundo. Eu quero levar a verdade a quantas pessoas eu conseguir, cara. Eu quero acordar os jovens, cara. Eu quero ser essa mola propulsora, igual eu falei pra vocês. Porque na minha época não tinha ninguém pra falar pra mim. Na minha época eu não tive instrução. Eu não tive alguém pra me alertar. Pelo contrário, eu tinha só exemplos ruins ao meu redor. Assim como a maioria dos jovens hoje em dia tem, né? Claro que hoje a gente tem acesso à informação, à internet. A gente tem a possibilidade de nos conectar com pessoas boas, né? Com pessoas que estão indo para a mesma direção que nós. Então, cara, a minha adolescência foi basicamente assim. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão indo em direção à depravação sexual. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão indo em direção à depravação, a pecados, a erros. E esse ciclo, ele se repete, né? As pessoas, elas vivem os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos pecados. Traumas são passados de geração em geração. E, cara, é impressionante. E igual eu falei pra vocês, eu buscava preencher um vazio e nada preenchia esse vazio. As relações que eu tinha com as mulheres não preenchiam esse vazio. E é impressionante, né? Igual eu falei pra vocês no último vídeo, o mal, o mundo jaz no maligno. Então o sistema, a mídia, a cultura, a escola, o mundo em si, o mundo, ele nos induz, ele nos condiciona ao pecado. A luxúria sexual, ela entra em nós através dos nossos sentidos, corrompe os nossos pensamentos e domina o nosso coração. E aí, quando tu olha para trás, igual eu falei para vocês, quando tu olha para trás, hoje eu olho para trás, e o que me resta é angústia, é arrependimento, é sofrimento, dor, né? É culpa, é aflição, entende? E é isso que o mal quer, né? E uma mentira leva a outra, pessoal. Não se engane. A luxúria sexual, a depravação sexual, a quebra da castidade, o pecado sexual, ele nos leva a pecar mais e mais. Um pecado leva ao outro, uma mentira leva a outra. E, pessoal, não tem nada pior. O pecado sexual, ele é extremamente grave, porque é um pecado contra o nosso próprio corpo. E eu tenho aqui, deixa eu ler para vocês. Eu anotei aqui 2 versículos que eu queria ler para vocês, tá? O primeiro é sobre isso que eu falei anteriormente. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pessoal, Deus está em todos nós. Deus não é algo externo. Deus está dentro de cada um de nós. Deus é intrínseco, ele habita em cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso que esse pecado, ele é tão grave. Por isso que o pecado sexual, ele é gravíssimo. Porque tu não está pecando contra outra pessoa. Não é um pecado externo, é um pecado interno. A cada depravação sexual, pessoal, a cada pecado sexual que você comete, tu está manchando a tua comunhão com Deus. Tu está manchando a tua comunhão com Cristo, com o Criador. Porque Deus habita em você, Deus está em você. Deus não está fora de você, Deus está dentro de você. E a luxúria sexual não tem nenhuma explicação lógica. É puramente instinto animalesco. Outro versículo que eu queria ler para vocês aqui, que é Provérbios 3,9. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa,
Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Cara, é impressionante isso aqui, eu consigo ler isso aqui e enxergar o meu passado. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. E é exatamente assim, pessoal. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida. Não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Cara, todas as mulheres que eu me relacionei foram exatamente assim. Era exatamente assim. Eu me relacionava e no fim eu me sentia culpado. Eu ia em direção ao caos, à escuridão, às sombras. Eu me sentia mal, eu me sentia triste. Por quê? Porque eu estava buscando preencher um vazio em superficialidade, na minha carne, pessoal. E, cara, isso aqui é muito verdade. Nessa parte aqui que fala, ela não se interessa pelo caminho da vida. Qual que é o caminho da vida, pessoal? Só tem um caminho, a verdade e a vida, pessoal, que é Jesus Cristo. E todas as mulheres que eu me relacionei, cara, genuinamente, elas não estavam interessadas pela verdade, elas não estavam interessadas por Cristo, pelo Criador, pela palavra, entende? Igual eu falei para vocês, hoje em dia são católicos, evangélicos, pessoas que se denominam cristãos, mas da boca para fora, pessoal, nas suas ações, na prática, não são. São cristãos na hora de postar um story, na hora de agradecer por algum bem material, por coisas supérfluas. O evangelho, Cristo, o Criador, não é sobre isso. E muitos homens, pessoal, hoje em dia vivem de defraudação emocional, manipulando, enganando as mulheres. Algumas mulheres também, tá? Mas a maioria dos homens vivem assim, enganando, manipulando as mulheres, alterando suas percepções, seus sentimentos, suas expectativas, a sua realidade, simplesmente para obter ganhos pessoais, para obter ganhos carnais. Claro, isso gera sofrimento psicológico, corrompe o espírito desses homens, não só corrompe esses homens, mas também corrompe as mulheres. E é pior ainda, porque tu está induzindo a outra pessoa ao pecado. Entende? E como eu falei para vocês, os homens vivem assim, mas as mulheres também. A pornografia está para os homens, assim como o Instagram, as redes sociais está para as mulheres. Os homens estão entregues à luxúria sexual, as mulheres buscando validação de homens e outras mulheres, outras pessoas. Nas redes sociais, as mulheres estão carentes, as mulheres estão buscando validação de forma incessante, entende? E claro, esses dois polos acabam se encontrando. É assustador, cara. Eu conheci homens em casamentos adúlteros, homens com filhas, homens com netas, homens velhos, homens novos, homens numa idade média, induzindo e condicionando ao erro, ao pecado, pessoal. Eu conheci pai de menina que achava normal o adultério e que tentava normalizar aquilo para mim. E até me induzia a esse pecado. Eu conheci vô de menina, homem que tinha neta, que tinha filha, que me induzia, de certa forma, a pecar, a adulterar, ok? Eu conheci homens assim, pessoal. A maioria dos homens que eu conheci durante a minha vida achavam normal o adultério, achavam normal trair. Dá para contar nos dedos, eu não consigo lembrar de cabeça agora. Claro que hoje em dia eu estou rodeado de homens que buscam o Criador, que buscam Deus, que buscam a Bíblia. Eu me afastei de muitos familiares, pessoal. Eu me afastei de muitos falsos amigos. Porque, cara, é impressionante, né? E eu me emociono por quê, pessoal? Porque, cara, eu tenho vergonha da vida que eu tinha, né? Eu tinha vergonha do modo que eu vivia. E Cristo morreu por nós por tudo. E a gente se entrega por tão pouco, cara. Logo que eu comecei a me converter, que eu comecei a me aproximar do Criador, eu parei de ir pra festa, eu comecei a fugir dessa depravação e foi aí que eu entrei num relacionamento, né? E eu entrei num relacionamento porque essa pessoa também não queria frequentar esse tipo de ambiente no início, né? Mas eu parei de tentar buscar preencher um vazio de uma forma e tentei preencher esse vazio com um relacionamento, entende? Então eu tava vivendo no pecado e depois eu continuei vivendo no pecado, porque o namoro é uma construção social. A instituição
é o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, pelo Criador. O namoro é uma construção social que também serve para corromper as pessoas. Né? As pessoas, elas vivem na fornicação dentro do namoro. As pessoas vivem em um namoro como se fosse um casamento. O namoro, ele proporciona coisas que só o casamento proporciona. Isso é errado. Só que, claro, isso está banalizado, está normalizado na cabeça das pessoas. Para te conhecer alguém, para te conviver com alguém, para te conhecer uma pessoa, para casar, para noivar e para casar, tu não precisa fornicar com ela. Não precisa namorar com essa pessoa. Tu pode conhecer ela de outra forma, entende? Isso é uma construção social. Isso também serve para corromper as pessoas, né? E claro, hoje em dia as pessoas nem namoram mais, né? Acabam namorando sem namorar, né? Mas enfim, pessoal. Igual eu falei para vocês, pessoal, sempre que eu vivi no pecado, pessoal, sempre que eu vivi no erro, eu sempre fiquei ruminando em pensamentos, uma inquietação. Sempre que eu vivi no pecado, que eu cometi erros, sempre que eu neguei a Cristo, neguei a verdade, tentei viver do meu modo, pessoal, eu só me dei mal, eu só me lasquei, eu só fui em direção ao caos, à destruição, à escuridão, às sombras. Igual eu falei pra vocês, é como se algo me chamasse, é como se eu tivesse um chamado, entende? E dentro do namoro mesmo, depois que eu me dei conta que eu estava errando, que eu estava pecando, né? Que eu estava namorando, que eu estava vivendo no errado, eu logo já estava planejando ali o casamento, né? Enfim, pra sair do namoro, né? Casar com a pessoa, só que depois acarretou que a gente terminou. Enfim, isso me trouxe um alívio também, porque hoje eu tô no celibato, hoje eu não vivo de relações casuais, eu não me relaciono com ninguém, ok? Hoje eu busco uma mulher que tenha Cristo no coração, que tenha Cristo como centro da vida dela e, consequentemente, ela vai ter Cristo como centro do nosso casamento. Eu busco hoje uma mulher alinhada, uma mulher dessa forma, né? Uma mulher que seja temente ao Criador na prática e nas suas ações, não da boca para fora, igual eu falei para vocês. Hoje em dia é muito comum, né? Cristãos, né? Que se dizem cristãos, né? Mas na prática têm uma vida deturpada, conturbada, vivem na depravação, né? Vivem indo para festa, vivem de relações casuais, vivem uma vida de pecado e de erros, né? Pornografia, fofoca, enfim, pessoal. Cara, é muita coisa para falar, e aí quando eu começo a gravar os vídeos, eu até me perco, cara. E é por isso que os meus vídeos são longos, né? A luxúria sexual, cara, é a morte do homem, pessoal. Um homem, pessoal, que é guiado pelos seus próprios prazeres, é um homem que vai falhar com a sua família. Um homem dominado pela carne é um homem que não será guiado por virtudes. Um homem que não consegue controlar o seu olhar vai ser um homem que vai criar filhos que não conseguem controlar as suas ações. Um homem que está distraído com outras mulheres vai ser um homem que vai criar mulheres que não vão confiar em outros homens. A luxúria sexual não só corrompe o seu espírito, mas quebra o coração das pessoas que contam com você. Igual eu li em Provérbios, pessoal. Quantos homens eu conheci que destruíram tudo o que construíram por conta do adultério. Homens que eu conheci que destruíram suas famílias por conta do adultério. Homens, empresários que eu conheci que vivem no adultério e têm a cabeça totalmente conturbada, pessoal. Ruminando em pensamentos, vivem de remédio, terapia, psicólogo, aí vai no centro espírita, vai não sei aonde, vai lá, vai no fulano, vai no ciclano. Homens, claro que ao olhar das pessoas, né? Só que, claro, eu conheço os bastidores, né? Eu conheço os bastidores, igual eu conheço muitos bastidores da internet, né? Eu tenho contato com influenciadores, assim como eu já tive contato com influenciadores, já morei em São Paulo, enfim, é história para outro vídeo. Mas eu já conheci, assim, a nata da internet. E, pessoal, a escuridão habita ali, vocês não têm noção, cara. Então eu conheci muitos empresários que aos olhos dos homens é exemplo. Mas claro, no interior deles, na vida deles, são adúlteros. Trai a mulher, trai os filhos, destrói a família. E pessoal, tudo tem um preço. Aqui se faz, aqui se paga. 100% do nosso sofrimento é por conta dos nossos pecados. Igual eu falei pra vocês, esses mesmos homens, empresários, enfim, com uma vida totalmente deturpada, mas claro, aos olhos dos homens, né? Aos olhos dos homens, para a maioria dos homens, né? É exemplo, né? Enquanto alguns buscam o sucesso para os homens, outros buscam o sucesso para Deus, para o Criador. São duas coisas totalmente diferentes, né?
Qual que é a referência hoje? Aqui no Brasil, por exemplo, qual que é a referência aqui das mulheres e dos homens? É o Neymar, adúltero, mau caráter? É a Virgínia Fonseca que destrói a vida das pessoas com casa de aposta? Que cresceu na internet rebolando a bunda, mostrando a bunda? O Neymar, adúltero, mau caráter, que também destrói a vida das pessoas com casa de aposta? É um cara que não precisava, mas joga a porcaria do futebol, né? O futebol está para os dias de hoje assim como o Coliseu estava para Roma na antiguidade. Nada mudou, não há nada de novo abaixo do sol. Eclesiastes, né? O vídeo de hoje era sobre isso. A minha conversão foi basicamente assim. Eu vou gravar outros vídeos sobre isso. Não dá para contar tudo só num vídeo, cara. Mas eu já tinha gravado esse vídeo e eu não postei porque eu pensei, eu não falei tudo que eu queria, mas é impossível falar tudo o que eu quero em um vídeo só. Então eu vou postar esse vídeo assim da mesma forma. Talvez eu faça a parte 2. Eu acho que eu vou fazer a parte 2. Eu acho que eu vou fazer a parte 2. Mas é basicamente isso, pessoal. Cara, é impressionante a hipocrisia, a contradição do mundo de hoje, né, cara? Enfim, pessoal, igual eu falei pra vocês, o meu intuito aqui, cara, é ser verdadeiro, transparente, dar o meu testemunho, né? Aquele que se confessar diante dos homens, esse vai receber o galardão. Eu sou só mais um ser humano. Eu erro. Cara, eu esqueci de falar, né? Na época da escola, igual eu falei pra vocês, cara, eu tirei a virgindade de umas 5, 6 meninas. Eu achava isso normal, eu achava isso bonito. Eu não tive instrução, eu não conhecia a verdade. Entende? Hoje eu me arrependo, hoje isso me gera aflição. Eu não vou ensinar isso pro meu filho. Porque eu achava isso normal, eu achava isso uma verdade. Eu vou ensinar pro meu filho que ele não deve ter relações com uma mulher que ele não pretende casar. Que ele não deve ter relações com uma mulher que ele não pretende ter filhos. Claro, aí ele vai fazer a escolha dele. Eu vou ensinar para ele também que ele vai lidar com as consequências das escolhas dele. Assim como nós lidamos com as consequências das nossas escolhas. Né? Nós temos escolhas diante da nossa realidade. A realidade é Deus. A realidade é a verdade é o Criador. Quem nega a verdade, quem nega a Bíblia, quem nega a palavra do Criador, nega a verdade. E eu já estive nesse lugar. Cara, quando eu vivia nessa depravação, nessa libertinagem, e eu me deparava com a verdade, com a palavra, eu ficava bravo, eu negava, eu não queria aceitar isso. Mas igual eu falei pra vocês, era como se eu tivesse um chamado dentro de mim. E sempre que eu negava a verdade, e sempre que eu escolhia viver o errado, sempre que eu escolhia viver da minha forma, isso só me levava pro caos, pra destruição, pra escuridão. Eu só me ferrei. Então eu tive que escolher. E eu escolhi. Eu vou gravar a parte 2 desse vídeo, senão o vídeo vai ficar longo. Às vezes eu fico nessa paranoia de que eu não consigo falar tudo que eu quero num vídeo só, mas isso é impossível, né? Deixe comentário, deixe feedback de vocês aí. Comenta o relato de vocês também. Vocês sabem que eu respondo comentários de vocês. Eu tiro um tempo para responder. Eu leio comentário de todo mundo. Vou deixar meu Instagram aqui também. Tô aberto a trocar uma ideia com vocês. E é isso aí, gurizada. Tamo junto e até o próximo vídeo.